A paz do Senhor, jovem Leão, tudo bem com você? Hoje já estamos no nosso 28º dia das séries e no 8º dia da série de personagens bíblicos. E o personagem de hoje tem uma história muito curta, que se encontra nos capítulos 6 e 7 do livro de Atos. Entretanto, uma história muito impactante. E ele foi o primeiro mártir do cristianismo, o proto-mártir. O nome dele é Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que acreditava no Senhor Jesus firmemente e amava a Deus e amava o Senhor Jesus e não abriria fé em hipótese alguma da sua crença em Jesus, ele não abriria mão da sua fé em Jesus Cristo. E foi assim, ele fez uma longa narrativa, ele fez um longo discurso a respeito da história de Israel e disse que o Senhor Jesus havia sido traído pelo seu povo e havia sido morto pelo povo de Israel. E os sacerdotes, na verdade, os líderes religiosos da época, eles ficaram muito irados com isso e quiseram apedrejar a Estevão. E Estevão falou que viu os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai, e os líderes religiosos tampavam seus ouvidos e falavam que era blasfêmia, e tacavam pedras nele, e tacavam pedras, várias pedras no Estevão. E Estevão pediu para que Jesus recebesse ele, que o recebesse, e pediu ao Senhor que não imputasse a eles a culpa deste pecado que cometiam. Então Estevão morreu. E nós vemos que na história de Estevão, apesar dele ter sido acusado, apesar dele ter sido apedrejado, ele tinha um amor tanto pelo Senhor Jesus quanto pelo seu próximo imenso. Vale destacar que nessa ocasião, Paulo, que era ainda chamado de Saulo, estava naquela situação, ele estava próximo àquela situação, ele acompanhou aquele momento. E Estevão demonstrou um exemplo lindo do que realmente é amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele amou o Senhor acima de todas as coisas porque ele reconheceu que Jesus era Deus. Ele defendeu isso até o fim, até o último momento, e pediu para que o Senhor Jesus o recebesse, e demonstrou amor pelo seu próximo ao pedir ao Senhor que não imputasse a culpa daquele pecado àqueles homens. Ele demonstrou um amor muito grande por aqueles homens que o apedrejavam e que não tinham dó dele, mas ele tinha. Então, que nós possamos ser como Estevão, estar dispostos a dar a nossa vida, a dar o nosso próprio sangue em prol do nome do Senhor Jesus. Mas não só a nossa vida, mas os nossos dias, todos os nossos momentos, a nossa dedicação, o nosso esforço que nós dediquemos ao Senhor Jesus. Essa é a mensagem para a sua vida hoje e que Deus te abençoe muito. Até mais.